eu, assim como vocês, ando acompanhando com muita atenção, com muito cuidado, como está sendo a disputa de poder para a montagem do Ministério do Lula. Tá algo assim, tá uma aula de realpolitik, como poucas vezes pudemos observar. Por quê? Porque a gente viu de forma tão acentuada a antipolítica nesses últimos 4 anos, a burrice completa, a inabilidade completa ao lidar com a política, que o contraste está maior. Claro, a gente está falando do Pelé da política de hoje, que é o Lula. Ninguém sabe conciliar divergências com a mesma capacidade de costura política que o Lula. E com um vice, alguém muito experiente, que eu sempre digo, governou o estado de São Paulo por 4 vezes, Geraldo Alckmin, isso não é uma experiência política desprezável, muito pelo contrário. Você está falando de um estado complexo, você está falando da real, na perspectiva econômica, locomotiva do país. Geraldo Alckmin já governou esse estado por 4 vezes. Ignorar uma experiência dessas também seria de uma estupidez, seria de um pensamento tão tacanho, que eu tenho a convicção que você que me acompanha aqui no canal não tem. E você que me acompanha aqui no canal, claro, deixa o like agora. Vou repetir, tá chegando mais gente. Like agora. Like, por favor. Joinha na fita. Agradeço muito o seu joinha. Agradeço você que está pintando pela primeira vez aqui no canal, a inscrição. Inscreva-se também no canal. Maravilha? Recapitulando. Quando você tem algo muito salgado na boca, às vezes algo que não é tão doce se aparenta a uma lata de leite condensado. O que estamos vendo agora na articulação, na construção política de Lula, junto a Arthur Lira, junto a Rodrigo Pacheco, junto ao mundo de Brasília, tá como se tivéssemos todos aqui bebendo salmoura e de repente vem alguém com um refrigerante, esses mais adocicados do mundo. Tá um contraste brutal. Por isso que tá ficando tão claro essa aula de realpolitik que eu coloquei. Por quê? Porque em outras transições isso foi meio a distância, o disparate não era tão grande. Na transição de Fernando Henrique para Lula, a gente estava falando de dois Pelés da política, certo? Tanto Fernando Henrique quanto Lula. Então, você não tinha uma capacidade de distinção tão grande assim. Aí, beleza, veio a Dilma e depois veio o Temer, que já foi uma grande aula de realpolitik. E veja, quando eu falo realpolitik, isso não tem juízo de valor, eu não estou falando se é bom ou se é ruim, eu estou falando que é. Porque eu não estou debatendo aqui com gente imberbe, com gente matura, com gente que não entende a complexidade que a política traz de um comportamento adulto. Por isso que eu falo que eu não gosto de política de DCE. Por quê? Porque ela é importante, ela é necessária, ela forma. Mas é imberbe, como tem que ser. Porque eu também não ia querer também jovem universitário com comportamento de Michel Temer, de Lula, de Fernando Henrique, de Sarney, e eu não faço juízo de valor dos nomes, falando da habilidade política. E se você não entendeu isso, não entendeu nada. E aí, meu amigo? Você tem que voltar lá para a coleção Vagalume. Você tem que ler lá atrás primeiro, coleção Vagalume. Aí depois a gente vai avançando no debate com você. Temer é uma raposa, Lula é uma raposa, Fernando Henrique é uma raposa, Dilma não é. Bolsonaro é um coitado. Na perspectiva política, da negociação política. Veja você o que aconteceu essa semana. Jair Bolsonaro entregou todo o orçamento para se blindar no Congresso Nacional. E convenhamos, foi muito bem sucedido. Por quê? O seu objetivo primeiro, não tomar o impeachment, aconteceu. Ele entregou o que nenhum presidente da República jamais, não é da redemocratização para cá, não, é na história da República Brasileira, jamais entregou para o Congresso Nacional. Foi dinheiro pra caralho, velho. Esse orçamento secreto é dinheiro igual os deputados, os parlamentares jamais sonharam ver. E Lira, bicho, Lira é o Eduardo Cunha, versão 2.0, melhorado. Sabe ainda mais usar o regimento para triturar qualquer tipo de oposição no Congresso Nacional. Ele chega para negociar dando números. Eu trago 150 votos, e aí, o que você tem para mim? É desse jeito. O jogo do cara é nesse nível. Como é que você joga com um cara desse? Tem dois jeitos. Sendo burro e sendo esperto. Como é que o burro joga? Ou jogaria, porque a gente não tem esse exemplo. Iria pro front, achando que
a legitimidade conquistada na urna, no detalhe, na berola, seria suficiente para garantir o mandato. Dilma, Collor, que o digam, né? Garante? Segura um tempo. Termina mandato? Não termina mandato. Basta a primeira crise e ela virar. Por quê? Porque tão certo quanto 2 e 2 são, para citar Caetano e Roberto, como 2 e 2 são 5, todo governo vai enfrentar uma crise. Todo governo vai enfrentar uma crise. Vai ter uma corrupção no segundo escalão, no terceiro escalão, vai ter um serviço mal feito, vai perder em algum lugar, vai ter uma fala equivocada, sei lá. O que eu sei é que crises terão, ou não? Eu tô velho demais para não sacar como é que se move essa história chamada política, essa história chamada governo. Essas meretrizes novas por aí, tem que ver que eu já tô nessa longa estrada da vida, desse cabaré de informações chamado jornalismo, desde quando elas mamavam peito materno. Crianças. Lula joga da forma esperta, tentando uma composição, vendo até onde consegue avançar territórios. É uma batalha de war, cara. Quando você consegue avançar, quanto o cara vai querer avançar em cima de você, velho? Sendo que não é um jogo de um matar o outro. É um jogo de mútua sobrevivência. Sobrevivência política. E se você não entendeu isso, Jesus, pelo amor de Deus, tenha pelo menos a humildade de compreender que a política não tem bom ou mal. Ela não tem esse caráter tão bipolar, não é bipolar a palavra, maniqueísta é a palavra que eu quero. Não tem esse caráter tão maniqueísta como se fosse a porra de um filme de herói. Essa geração criada à base de filme de herói, ela tá tão intelectualmente limitada que acha que o mundo todo tem que ter o bandido, tem que ter o mocinho. Tem que ter o herói, tem que ter o vilão. Trouxas. A vida é mais complexa que um filme da Marvel. Mas é muito mais complexa. E filme da DC, então, nem se fala. Lula, Lira, cada um quer salvar o seu. Certo, errado, sei lá, você não quer salvar o seu, eu quero salvar o meu, todo mundo quer salvar o seu. É do jogo, filhote. É da vida. Lula, vai até onde der. As condições objetivas, aquelas citadas por Karl Marx, até onde as condições objetivas permitirem. Lira vai brigar até o último centavo que ele conseguir arrancar. E o problema? Os dois foram eleitos. Todos os deputados que endossam Lira, Arthur Lira, foram eleitos. O problema, se é que há problema, que eu também não quero fazer esse juízo de valor, não está no acordo, não está nessa negociação. Se tem problema, está no voto. Ou não.